Noite a todos. Estamos aqui no nosso 12º episódio do Quartas Excepcionais. Eu sou Ive Malafaia, estou aqui com a minha querida amiga Dulce Pontes. Boa noite, Dulce. Boa noite, Ive. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Estamos aqui novamente, né, Ive, no nosso 12º episódio. É um prazer estar com você, Ive. Vamos lá, então, seguir o debate de hoje, né? O nosso tema de hoje, Dulce, eu acho assim muito importante. Eu acho que assim ele é um ponto alto de tudo que a gente já vem discutindo nas aulas anteriores. A gente vai falar sobre função dos tribunais superiores brasileiros. Nos nossos vídeos anteriores, a gente muito tem falado sobre acesso às cortes superiores, direitos dos jurisdicionados de acessar as cortes superiores. Então, assim, a gente achou muito importante a gente debater, trazer para o debate quais são as funções das cortes superiores, para que eu acho que fique mais claro ainda o entendimento que a gente tem defendido nos últimos vídeos que gravamos, não é, Dulce? Isso aí, é um tema realmente super importante, essa questão da função das cortes superiores, né? Eu acho que é um tema legal, que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre tem que aprender mais, mas é muito importante para quem vai interpor um recurso excepcional ter, e para quem trabalha o processo em si, ter consciência dessa função das cortes superiores. Eu acho que é muito importante, realmente. Mas é isso aí, Ive. Vamos começar, então. Nossa primeira pergunta, na verdade, você quer que eu comece? Então, eu vou começar pela primeira pergunta, tá certo? Pode mandar ver. Vamos lá. Então, aí, pessoal, a primeira questão que a gente quer debater aqui hoje com vocês é se o STF e o STJ, se eles seriam cortes de cassação ou seriam cortes de revisão. Como é que a gente pode ver isso? Será que o nosso tribunal, os tribunais superiores, eles são cortes de cassação, são cortes de revisão? E aí, Ive, eu vou falar um pouco aí o que é que eu penso, assim, sem aprofundar tanto, mas tratar um pouco. Eu vejo nossas cortes superiores, na verdade, primeiro, né? Para você ser uma corte para você rever uma decisão, você tem que cassar a decisão. Então, se você me pergunta, o STF e o STJ são cortes de cassação ou de revisão, penso que sim. É possível que as cortes superiores elas cassem a decisão e possam rever, analisando a própria súmula 456 do STF, no sentido de que o STF, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie, e assim também como o artigo 1034 do CPC, no sentido de que, admitido o recurso, o STF ou o STJ julgará o processo aplicando o direito. Eu vejo que, na minha opinião, não tem como a gente dizer que nossas cortes não sejam cortes também de revisão. Obviamente, há uma tendência, né, dessa corte mais talvez há uma tendência dessa corte de cassar a decisão, mas, assim, eu vejo que o Tribunal Superior, eles podem, com certeza, rever a decisão, fazer uma revisão da decisão. Não sei o que é que você acha, fala um pouco sua opinião aí, e para complementar essa questão aqui. Mas eu acho que são cortes de cassação e revisão. Assim, a diferença, né, entre cortes de cassação e de revisão é exatamente se o Tribunal Superior vai fazer o julgamento da causa ou se ele apenas identifica uma violação ou uma má aplicação da lei e devolve o processo para o Tribunal Ordinário julgar novamente. As cortes de cassação, e aí a gente identifica aí, tradicionalmente a Corte de Cassação Francesa, enfim, mãe das cortes de cassação, corte de cassação italiana, corte de cassação espanhola, como cortes onde, predominantemente, porque, inclusive, atualmente, né, os últimos CPCs, né, italiano e francês, eles já preveem excepcionalmente a possibilidade de um juízo de revisão, se a matéria fática estiver, enfim, totalmente posta e já bem trabalhada, mas são cortes tradicionalmente de cassação, então o que elas têm que fazer é reconhecer a violação à lei e devolver o processo para o tribunal ordinário, que vai julgar novamente, tendo como referência a interpretação da norma conferida pelo Tribunal Superior. Então, uma corte de cassação tem como função
dizer qual é a melhor interpretação de uma determinada norma, sem julgar o caso. As cortes de revisão, e aí a gente pode falar dos tribunais superiores alemães, do tribunal do STJ português, e das nossas cortes superiores, porque além de realizar esse juízo de definição, enfim, da interpretação correta da norma, seja ela constitucional, no caso do STF, ou federal, no caso do STJ, o caso é julgado. E além do que você contou, Dulce, de súmula 456, artigo 1034 do CPC, eu acho que a própria Constituição é que dá o tom da natureza dos nossos tribunais, porque quando o artigo 102, inciso 3º, ao, enfim, falar sobre o recurso extraordinário, e o artigo 105, inciso 3º, ao falar sobre o recurso especial, disse que o STF e o STJ, respectivamente, julgarão a causa. Então, quando se diz que o Tribunal Superior julgará a causa, não estamos falando de uma corte de cassação, e sim de cortes de revisão. Então, eu concordo, sim, com você. O nosso STF, o nosso STJ são cortes de revisão. Isso aí. Ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, né, pode acontecer realmente deles julgarem a causa, aplicando o direito à espécie, né, Ive? Sim, na verdade, eu acho que a regra é julgar. Entendo que, na verdade, só não vai ser julgado se, enfim, naqueles casos, por exemplo, onde se alegou violação ao atual 1022, ou seja, quando há uma omissão sobre algum aspecto fático pelo tribunal ordinário, necessariamente esse processo vai ter que voltar para que o tribunal faça esse esclarecimento. Ou se, na verdade, o objeto do recurso foi o reconhecimento de alguma nulidade que aconteceu em fase anterior do processo. Então, aí não existe um juízo de rejulgamento, por exemplo, se o processo precisar voltar para que seja produzida uma prova, enfim. Aí sim, a gente vai ter um juízo, enfim, de cassação, a causa não vai ser julgada pelo Tribunal Superior, o processo vai ter que voltar à instância ordinária, mas, via de regra, estando a causa aí madura para julgamento, a regra, sim, é que o caso seja julgado pelo Tribunal Superior. Perfeito, Iva, é isso aí. A nossa segunda questão do debate de hoje é para tratar um pouco também sobre as funções das cortes superiores, a função nomofilática, a função uniformizadora, essa função diquelógica, né, Iva? Eu acho que é interessante também ter uma noção disso aí, para compreender essa função das cortes superiores, entrar um pouco nisso. Você pode começar essa questão? Você quer que eu comece? Eu posso falar um pouco? Mande ver aí, Dulce. Eu entro depois. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco dessa questão da função nomofilática. O que seria essa função nomofilática? Alguns também chamam de nomofilática das cortes superiores. É quando ela está preocupada com a aplicação correta da lei na lide, né? Essa aplicação da lei, ela teria, a gente pode analisar dois vetores. Um é o interesse, o primeiro vinculado ao interesse público, que é o interesse primário, e o segundo, o interesse secundário, seria o interesse das partes. Então, nessa função nomofilática, o que importa, o interesse primário na aplicação é o interesse público, né? No STF, eu vejo que essa função nomofilática fica muito clara, até quando ele busca mais resguardar o interesse público, é a questão da repercussão geral. Outra forma que eu acho que a gente pode ver essa função nomofilática dos tribunais superiores é quando tem a questão da súmula 7 e súmula 279 do STF. Eu nem sei o que é que você acha disso, mas elas demonstram que os tribunais superiores consagram também essa função nomofilática, né, de não poder o interesse da parte é um interesse secundário, o interesse público é o que deve ser o primário para ser resguardado, né? E tem também a questão da função uniformizadora dos tribunais superiores, né? E eu já posso entrar um pouco nessa, depois você fala das três também, que, na verdade, ela tem uma função de fazer com que, não é que a literalidade da lei vai prevalecer, ela vai zelar essa função uniformizadora pela prevalência dessa uniformidade interpretativa da lei, de forma que essa interpretação dada ela seja uniforme. E também tem a função diquelógica,
diquelógica que está relacionada a buscar justiça ao caso concreto. É quando a Corte Superior está preocupada em tutelar o direito do litigante. Então, eu vejo que, na verdade, no nosso caso, há uma função nomofilática, que é a função do interesse público, é o interesse primário, o interesse da parte é o interesse secundário. Mas o que é que você teria para acrescentar, Ive, para a gente, sobre essa função das Cortes Superiores, nomofilática? O que é que você diz aí para a gente? Eu acho, na verdade, que assim, quando a gente fala de recursos excepcionais, uma das denominações que eles possuem são recursos de estrito direito. Então, assim, o que a gente sabe é que esses recursos eles têm como objetivo levar ao Tribunal Superior uma análise de uma norma jurídica, seja ela federal, seja ela constitucional. Então, assim, essa função nomofilásica ou nomofilática é a função que preza pela interpretação do direito. Então, assim, eu acho que não tem como negar que essa é a função primeira, e essa é a função, inclusive, que está presente tanto em corte de cassação quanto em corte de revisão. Então, assim, no julgamento de um recurso excepcional, a corte tem que dizer se o direito foi corretamente aplicado ou se houve violação à norma jurídica. E quando você fala de função uniformizadora, eu até acho que isso seria um bracinho, né, da função nomofilásica, até porque entendo como uma obrigação do Tribunal Superior dizer qual é a melhor interpretação do direito e dar uma interpretação uniforme ao direito, porque quando cada turma, quando cada magistrado dá a sua interpretação do direito, na verdade, o que ocorre é aquele fenômeno que a gente chama de dispersão jurisprudencial, né? Que, na verdade, eu acho que é um desserviço e não um exercício da função nomofilásica. Então, eu entendo aí que, na verdade, essa função exercida em sua plenitude quer dizer mais do que dizer o direito, mas dizer o direito com uniformidade. E a função diquelógica, eu não vejo como uma função menor, até porque nas cortes de revisão como a nossa, ela é uma função tão necessária quanto, porque como é dever do Estado entregar a prestação jurisdicional, na medida em que aquele caso está para julgamento em uma corte superior, e assim, quem viu a nossa segunda aula, foi até aquela aula dos que eu tive a oportunidade de falar sobre o tema da minha dissertação, a gente falou sobre limites do rejulgamento, então assim, fazendo remissão a tudo que eu já disse naquela aula, o Tribunal Superior tem sim o dever de julgar o caso e de entregar a prestação jurisdicional ao jurisdicionado. Então, assim, a função diquelógica é justamente essa, é aplicar o direito. Você sabe que eu não gosto muito de usar essa expressão justiça, né? Porque eu acho que justiça é um conceito muito ético, assim, o que é justo para você não é justo para mim. Então, assim, eu acho que a aplicação do direito, seja ele qual for, enfim, desde que firmado pelo órgão com o poder legislativo, que isso sim é a função diquelógica, né? A aplicação do direito, ela é tão importante quanto a função nomofilásica. A diferença é que teremos hipóteses nas quais essa função diquelógica não vai poder ser exercida, naqueles exemplos que eu já falei anteriormente. Então, assim, sempre teremos o exercício da função nomofilásica e, na maioria das vezes, também teremos a obrigação aí do exercício dessa função diquelógica. Perfeito, Ive. Na verdade, às vezes eu me preocupo um pouco com esperar essa função diquelógica das cortes superiores, na medida em que as partes elas esperam muito que o seu processo seja resolvido nas cortes superiores, que ela faça justiça no seu caso. Mas, na verdade, nem sempre você tem acesso a essa corte superior. Então, eu acho que é importante também ter consciência dessa função maior das cortes superiores, para que você não conte tanto com isso, né? Que você tenha essa consciência de que o interesse primário é o interesse público, o interesse secundário, ainda que em muitas situações esse interesse seja consagrado também. Então, eu acho interessante ver um pouco essa função das cortes superiores assim, do jeito que ela se mostra mesmo, para que tenha consciência até onde seu processo vai chegar.
Porque é muito comum, Ives, se pensar que o processo chegará aos tribunais superiores, ele não vai chegar. Então, essa função de justiça, no meu caso, não chega. Isso me preocupa, né? A gente ainda vai falar sobre isso nas questões que a gente vai debater, mas, assim, eu acho que a gente tem que questionar por que não chega, né? Quais foram os métodos aí que foram empregados para evitar o acesso do jurisdicionado e se eles são legítimos ou não. Mas vamos passar para a nossa terceira questão, o terceiro problema. E esse terceiro problema ele está diretamente relacionado com essa função nomofilásica ou nomofilática dos tribunais superiores. Eu queria trazer o seguinte problema, Dulce. Queria saber se no exercício dessa função de interpretar o direito, qual seria o limite, né, dos tribunais superiores, ou seja, e aí tentando até esticar o nosso problema para uma situação mais radical, se esse juízo aí de interpretação do direito, se ele poderia, na verdade, conferir ou consertar ou ajustar o que está escrito na norma. E aí eu trago até como exemplo o que aconteceu no caso do artigo 1015 do CPC, que claramente prevê um rol taxativo, e quando a questão foi levada à Corte Especial do STJ, no recurso especial número 1696-396, e também no recurso 1.704.520, foi decidido por maioria da Corte Especial, acordo de relatoria da ministra Nancy, que aquele rol taxativo não seria tão taxativo assim. Criou-se até a expressão taxatividade mitigada, seja lá o que isso signifique. E, enfim, a gente poderia aí trazer sem números de decisões recentes, da história recente do STF, onde a interpretação, como, por exemplo, essa questão da criminalização da homofobia, ou seja, a criação aí de um tipo penal por decisão judicial, enfim, fazendo um tipo penal por analogia, né, ao crime de racismo, até que seja prevista aí uma norma específica para o crime de homofobia. Então, assim, o que eu queria discutir, trazer aí como problema, mais um problema para a nossa aula de hoje, é se essa função nomofilásica, ela corresponderia a essa possibilidade de os tribunais fazerem esses ajustes, esses consertos na lei, e se a lei é o que o tribunal diz que ela é. O Tribunal Superior diz que ela é. Perfeito, e suas considerações. Assim, eu gosto muito de eu gosto muito de limitar um pouco. Eu acho que dá muito espaço, deixar muita interpretação solta, né, dá melhor sentido. Penso que deve dar o sentido que a lei tem. O melhor sentido é muito perigoso essa abertura, sabe? Então, assim, eu gosto mais, eu prefiro aquela coisa mais restringindo sempre. Eu tenho muito medo dessa abertura. Não sei o que é que você acha, mas assim, eu prefiro ser mais legalista, ser mais restringir mais o alcance, sabe? Eu tenho muito medo dessa interpretação do direito atribuindo melhor sentido à lei. Dulce, assim, eu concordo muito. Na verdade, acho que essa questão em si já valeria uma aula especialmente para ela, mas, assim, a gente colocando aqui de forma mais pontual, até para ficar mais palatável, eu acho que o que vale pontuar é que, assim, na nossa Constituição, ela foi muito clara ao prever 3 poderes e atribuir funções para cada um desses poderes. Então, assim, considerando a nossa tradição de ser um país de civil law, e considerando o que está escrito na nossa Constituição, quem escreve as normas no Brasil é o Poder Legislativo. Cabe ao Poder Judiciário aplicar essa norma. E, assim, sem querer entrar em inúmeras discussões que a gente poderia entrar aqui no campo da hermenêutica, como seria esse processo de interpretação e aplicação, e o exercício da função jurisdicional em caso de lacuna normativa, mas, enfim, o que temos onde há texto,
e, enfim, onde o texto é expresso, ou seja, onde o texto não é aberto, quando temos um texto que não seja um conceito indeterminado, onde temos um texto que não seja uma cláusula geral, acho que eu não vejo espaço nenhum para a criação jurisprudencial. Então, o exercício dessa função nomofilásica, o exercício dessa função de dizer o direito, de criar, de dizer qual é a interpretação correta do direito, ela não pode se afastar do texto normativo sob pena de ser uma interpretação criativa e, no meu entender, inconstitucional, porque estaria usurpando a competência do Poder Legislativo. Então, assim, eu acho que o caso da interpretação feita do artigo 1015 do CPC pelo STJ é um caso bem emblemático, sem querer entrar em casos aqui mais polêmicos. Então, eu acho que, como esse caso é muito radical, fica muito fácil de exemplificar, porque o que o STJ fez foi o não texto. Então, assim, nós temos o texto, que é a redação do CAPT, os incisos do 1015, do Código de Processo Civil de 2015, e a interpretação que foi feita pelo STJ é o não texto, ou seja, ele nega, enfim, claramente o caráter taxativo da norma e transforma essa norma em uma outra norma. Assim, eu não vejo ponto de interseção entre a norma criada pelo STJ e a norma legislada no artigo 1015. Então, assim, acho que a gente tem que ficar atento aos limites da função nomofilásica dos nossos tribunais superiores. Então, assim, a interpretação, ela não pode se desgarrar do texto, principalmente nessas hipóteses em que o texto é expresso, sob pena de usurpar a competência do Poder Legislativo para criar normas gerais e abstratas. A gente já tem aí toda uma questão enfim, de discussão sobre a constitucionalidade das nossas teses vinculantes, justamente porque a semelhança do que acontece com os acentos portugueses, e isso ainda pode ser um tema, Dulce, de alguma aula nossa, a semelhança muito mais do que acontece com os acentos portugueses do que com a tradição de common law, as nossas teses vinculantes, elas são gerais e abstratas como uma lei. Tanto que a gente tem a mesma dificuldade de aplicação dessas teses vinculantes que a gente tem com a aplicação de uma norma, de uma lei que está num código, enfim, de um dispositivo legal. A gente até vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso no nosso próximo encontro, né, Dulce? E a gente vai falar sobre distinção. Então, assim, a gente já tem todo um questionamento com relação a essa produção aí de teses vinculantes pelos tribunais superiores. Então, assim, na medida em que essa tese vinculante fala exatamente o contrário do que está escrito na lei, eu entendo que isso não é o exercício da função nomofilásica do Tribunal Superior, mas sim uma função criativa de norma que não está prevista na Constituição. Total, concordo plenamente. É uma função perigosa, né? Que pode dar espaço a várias, assim, interpretações diferentes. Então, assim, eu acho que o Tribunal Superior ele tem que interpretar a norma como ela é, não dar uma melhor interpretação. Já aconteceu, Ive, de eu ter um processo de uma pessoa da minha família, na verdade, e ela discutia, também foi no STJ, discutia, não sei se você acompanhou essa discussão, era o cabimento ou não de embargos infringentes em agravo do instrumento. O artigo 530 não tinha previsão de embargos infringentes em agravo do instrumento, e terminou prevalecendo no STJ a possibilidade, porque era uma decisão de agravo do instrumento, entendeu que era de mérito, mas assim, é muito perigoso isso, quando você dá uma interpretação, você gera insegurança, o princípio da taxatividade dos recursos, então assim, foi uma questão, eu tenho um certo pavor a essa interpretação muito extensiva, eu acho isso muito perigoso. Eu acho que gera muita jurídica, gera demandismo, entendeu? Não, e agora, Dulce, com essa questão, só batendo um pouco nessa tecla do entendimento do STJ sobre o 1015, agora a gente fica refém
dos informativos do STJ, né? Porque agora a gente tem que ficar acompanhando o que a terceira e a quarta turma entendem, quais tipos de decisão agora são passíveis de recorribilidade imediata e quais não devem ser. Então, assim, a gente chegou num ponto com esse assunto que era para ser uma coisa muito fácil, muito objetiva, já que o rol, ainda que, enfim, a gente não vai discutir se a lei é boa ou ruim aqui, o negócio é que a lei existe. Mas a ideia era ser muito clara, no sentido de quando vai caber agravo, quando não vai caber, e a gente passou por um cenário agora de insegurança total. Eu tenho que ficar esperando o STJ dizer quando vai caber e quando não vai caber. Verdade, Ive, desculpe. E se afastar da lei atrapalha muito mais do que ajuda, né? Perfeitamente. É complicado. Dulce, eu vou me encaminhar aqui agora para a nossa quarta e última questão, nosso último problema. Acho que tem a ver já com o que a gente discutiu no nosso encontro passado, um pouco. E a questão é o seguinte: se a previsão na legislação infraconstitucional dessas teses vinculantes e do regime de represamento, né, de recursos nos tribunais ordinários, cujos acórdãos recorridos estão em suposta compatibilidade com essas teses, se esse regime mitiga a função diquelógica e se essa mitigação tem fundamento de validade no ordenamento jurídico. Queria saber se você quer começar respondendo, até com base no que a gente discutiu no nosso último encontro. Isso, Ive, eu acho que realmente essa previsão, ela mitiga, né? Assim, ela mitiga essa função diquelógica dos tribunais. De fato, há uma mitigação, porque termina prevalecendo o interesse público e não a justiça do caso, né? Agora, a questão de respaldo, de validade no ordenamento jurídico, isso é muito questionável. Aí eu acho, Ive, que você pode falar melhor do que eu explicar um pouco mais assim, ao pessoal sobre isso aí. Você tem mais propriedade nesse assunto. Eu realmente acho que há uma mitigação desse exercício, sim. Eu acho que acho que de tanto a gente bater nessa tecla, Dulce, uma hora a gente começa a convencer mais gente, né? Porque acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente falou no nosso último encontro. Essa possibilidade do tribunal ordinário fazer um juízo de compatibilidade entre o acórdão, objeto de um recurso excepcional, e a tese vinculante, por si só, ela já seria inconstitucional, no meu entender, porque isso, como a gente já falou, é um juízo de mérito e a Constituição não outorga a possibilidade de exercício de juízo de mérito por tribunal ordinário, ou seja, o 102 e o 105, ambos inciso terceiro da Constituição, dizem que o julgamento da causa deve ser feito pelo Tribunal Superior. O que a lei infraconstitucional já fazia na codificação anterior e voltou a fazer na codificação atual, com a alteração trazida pela Lei 3.256 de 2016, foi, em tese, era devolver o duplo juízo de admissibilidade. Mas, como a gente viu no nosso encontro anterior, o 1030, inciso 1º, ao permitir a verificação dessa compatibilidade pelo tribunal ordinário, deu poderes para o exercício de um juízo de mérito. E o parágrafo 2º do 1030 retirou do jurisdicionado a possibilidade de discussão desse juízo de mérito, feito pelo tribunal ordinário, dessa discussão poder subir para o Tribunal Superior. Então, assim... Não tem outra parte do duplo. Se não é juízo de mérito, de admissibilidade, ele é só uma vez, porque não dá outra chance, né, Ive? E o que acabou ficando uma situação muito estranha, né? Porque quando o Tribunal Ordinário faz um juízo de admissibilidade legítimo, que é o que está previsto no 1030, inciso 5º, tem a previsão do agravo do 1042 e o recurso pode subir. Quando o Tribunal Ordinário faz um juízo de mérito ilegítimo e inconstitucional, como a gente pôde discutir na última aula, o recurso é o agravo interno. Ou seja, assim, esse juízo de mérito feito pelo tribunal local sobre um recurso excepcional
já é errado por si só e, no mínimo, comportaria o agravo do 1042 para que o mérito pudesse ser julgado definitivamente pelo tribunal, enfim, cuja competência a Constituição estabeleceu. Então, assim, quando esses recursos ficam represados na corte local, existe, sim, uma mitigação, né, da função diquelógica e, enfim, uma mitigação inconstitucional, né, porque retira aí a garantia do jurisdicionado de ter o seu recurso extraordinário apreciado pelo tribunal designado constitucionalmente. Então, assim, eu não vejo aí fundamento de validade no ordenamento para essa mitigação da função diquelógica. Como eu falei desde o início do nosso encontro, é uma função tão importante quanto a função nomofilásica, mas tem sido renegada pela jurisprudência dos tribunais superiores e por uma grande parte da doutrina com fins de poder facilitar o gerenciamento, né, o julgamento aí dos milhares de casos que vivem assoberbando os nossos tribunais superiores. Mas eu acho, Dulce, que a gente não pode resolver um problema criando outro. Acho que, assim, a gente não pode negar que existe um problema aí de afolgamento, né, dos tribunais superiores, mas, assim, o que o legislador infraconstitucional, enfim, e a jurisprudência que apoia o que foi feito com 1030 e a doutrina que dá esse suporte, que todos os envolvidos precisam entender, é que a gente não vai melhorar a eficiência do Poder Judiciário cerceando garantias do jurisdicionado, porque o jurisdicionado é brasileiro, não desiste nunca, sempre vai dar um jeito de encontrar um outro remédio para subir, porque ele precisa subir. Então, assim, agora tem reclamação, depois pode vir algum projeto de lei que faça um remendo do remendo, enfim, alguma coisa vai acontecer, mas o jurisdicionado vai continuar tentando. Então, assim, vai deixar de lotar o STJ de recurso especial, mas vai lotar de reclamação ou de qualquer outro veículo aí que comece a ser inventado, né? Mas, enfim, o que precisa existir, na verdade, é um melhor planejamento desse acesso, mas, assim, não de cima para baixo, mas de baixo. Então, assim, dando um exemplo aqui, até um pouco fora do que a gente está acostumado a discutir aqui nas nossas aulas, mas, assim, se a gente fomentasse mais métodos alternativos de solução de litígio ou de judicialização de alguns procedimentos, eu acho que isso seria mais eficiente do que travar recursos que deveriam ser julgados pelas cortes superiores, como a Constituição determinou. Então, assim, se a gente começa a diminuir a base, no funil, a gente vai sentir essa diferença. E o que foi feito aqui no Brasil foi o contrário, fizeram um corte abrupto, perto do topo, para só passar um tantinho assim de recurso. Então, assim, não vejo como a gente ter fundamento de validade para isso que foi feito. E eu concordo com você, realmente é uma situação muito difícil. Nessa questão da aplicação, que a gente discutiu aqui um pouco do 1030, e de aplicar ou não, eu até considero a possibilidade do tribunal local ele realmente realizar um juízo, queira chamar de admissibilidade, de mérito, do que seja, desde que haja possibilidade de revisão disso. O que não pode é como a gente está vendo aqui, o que não pode é você dizer que há um juízo duplo de admissibilidade e você possibilitar um juízo de mérito sem revisão, né? Então, assim, isso aqui não pode. Mas, assim, eu acho que realmente a gente tem que insistir nessa mesma tecla e trabalhar esses pontos para ver se a gente consegue plantar sementes, né? Estimular cada vez mais uma responsabilidade do servidor que trabalha, do julgador que trabalha na corte local ou no tribunal superior, para que tenha muita atenção com os processos realmente, para que a gente tenha uma prestação jurisdicional cada vez melhor, e que eu realmente acho que não resolve cortar o acesso dessa forma. Como você falou, né, o brasileiro não vai se conformar, vai recorrer, vai demandar e vai continuar na luta. Mas é isso, Igor, foi muito bom. São temas que a gente tem que estudar sempre mais, né, isso aqui, é muito legal esse assunto, muito
importante compreender a função das cortes superiores realmente para quem trabalha com recurso excepcional. É fundamental isso. É verdade, Dulce. Muito obrigada, enfim, por ter Obrigada. discutido essas questões super relevantes comigo. Agradeço a todos, enfim, que estão assistindo, e a gente reitera, mandem as suas sugestões de tema, se inscrevam no nosso canal, mandem perguntas, mandem críticas. Estamos aqui à disposição para continuar debatendo esses temas tão polêmicos. Perfeito. Essas discussões problemáticas também ajudam muito, né, Ive? A gente aprende muito com essas problemáticas. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada, Ive. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Boa noite.